Ele veio quente e hoje tá fervendo. A Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar a compra de respiradores pelo governo do Pará por 50 milhões de reais. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em 6 estados e no Distrito Federal. Entre os alvos estão o governador do Pará, o Helder Barbalho, do MDB, e o secretário de Saúde do estado, que é o Alberto Beltrame, que também é presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Logo cedo, 130 policiais federais já estavam nas ruas de Belém. A casa do governador Helder Barbalho, do MDB, foi um dos alvos de busca e apreensão da Operação Parabellum. Os policiais também estiveram na casa do secretário de Saúde do Pará e presidente do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, Alberto Beltrame. Os agentes ainda fizeram buscas nas residências de servidores públicos estaduais, de sócios da empresa investigada, na sede do governo do Pará, nas secretarias de Estado de Saúde, Fazenda, Casa Civil e Empresas. Os agentes cumpriram 23 mandados de busca e apreensão no Pará, em mais 5 estados e no Distrito Federal. A PF apreendeu R$750 mil na operação, mas não disse em que local o dinheiro foi encontrado. A operação investiga a compra de respiradores por um contrato feito sem licitação em razão da pandemia do coronavírus. Os respiradores custaram mais de 50 milhões de reais e foram comprados na China. Desse total, metade do pagamento foi feito à empresa vendedora do equipamento de forma antecipada. A Procuradoria-Geral da República alega que há indícios de que o governador Helder Barbalho, do MDB, tem uma relação próxima com o empresário responsável pela negociação dos respiradores. Segundo a PGR, esse empresário sabia das divergências dos aparelhos adquiridos e da carga inadequada de ventilação dos equipamentos para tratar pacientes com a Covid-19. Os crimes sob investigação são de fraude à licitação, falsidade documental e ideológica, corrupção ativa e prevaricação e lavagem de dinheiro. Na época da compra dos equipamentos em abril, o governador chegou a criar uma comissão formada por órgãos de fiscalização para monitorar o uso do dinheiro público para combater a pandemia. Mas o Ministério Público Federal se retirou da equipe, alegando falta de transparência do governo na divulgação do dinheiro gasto. O governador usou as redes sociais para se defender. Afirmou que os recursos foram devolvidos aos cofres do Estado e que o governo entrou na justiça com pedido de indenização por danos morais coletivos contra os vendedores dos equipamentos. Helder Barbalho também disse que não é amigo do empresário e que não sabia que os respiradores não funcionariam. O governo do Pará informou que exonerou o secretário adjunto de Gestão Administrativa de Saúde, o Peter Cassol, mas não deu detalhes do motivo da exoneração. Nós procuramos Cassol, mas não conseguimos contato. E o secretário estadual de Saúde do Pará, Alberto Beltrame, não foi encontrado para comentar a operação de hoje. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Francisco Falcão, que autorizou a operação, também determinou o bloqueio de 25 milhões e 200 mil reais de 8 pessoas, entre elas o governador Helder Barbalho e o secretário de Saúde, Alberto Beltrame. A Polícia Federal apreendeu 748 mil reais em dinheiro vivo na casa de Peter Cassol, secretário adjunto de Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde do Pará. A assessoria do governador informou, no início da tarde, que o secretário vai ser exonerado. As buscas foram determinadas pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão. O pedido de diligências é assinado pela subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo. A TV Globo teve acesso à decisão que determinou a operação de hoje. E o despacho traz novos detalhes da investigação. O ministro reproduz os indícios apontados pela Procuradoria-Geral da República, entre eles que as tratativas para aquisição dos equipamentos e pagamento foram realizadas diretamente pelo gabinete do governador Helder Barbalho e que as ilicitudes em questão passam diretamente pelo crivo do governador. Segundo as investigações, a empresa contratada pelo governo do Pará, a SKN do Brasil, recebeu antecipadamente pelos respiradores, mas entregou com atraso. Os equipamentos eram diferentes dos contratados e não serviram para o tratamento de pacientes com coronavírus. A decisão reproduz trocas de mensagens entre Helder Barbalho e o representante da SKN do Brasil, André Felipe de Oliveira da Silva, transcritas pela PGR.
A Procuradoria diz que o governador Hélder Barbalho, desde o dia 30 de abril, segundo dados extraídos do aparelho celular de André Felipe de Oliveira Silva, já sabia da divergência de produtos. Nos diálogos entre o governador e André Felipe de Oliveira, fica claro que o objetivo é a concretização de negócios, fruto de relações pessoais. E que é induvidoso que, neste caso, ocorreu franca negociata entre o chefe do Poder Executivo envolvendo um empresário parceiro. Com relação ao governador do estado do Pará, Hélder Barbalho, há elementos que indicam a ciência e participação direta da escolha da empresa SKN do Brasil, representada por André Felipe de Oliveira da Silva, para fornecimento de ventiladores pulmonares à Secretaria de Saúde do estado do Pará, com o pagamento antecipado da quantia de R$25.200.000. O ministro do STJ afirmou que o secretário de Saúde também participou do esquema fraudulento. Alberto Beltrame, secretário estadual de Saúde do estado do Pará, atuou diretamente na formalização fraudulenta do processo de dispensa de licitação, ratificando os atos nele praticados, mesmo diante de irregularidades patentes. Observou-se ainda a tentativa do secretário de Saúde de sanear o processo licitatório, inserindo e datando documentos de forma retroativa. A decisão também fala sobre a suspeita de participação de Eric Vidigal, ex-integrante da Comissão de Ética Pública da Presidência no governo Michel Temer e atual servidor de carreira do Conselho Nacional do Ministério Público. Segundo as investigações, o funcionário do MP atuou como uma espécie de consultor jurídico de André Felipe de Oliveira, representante da empresa que forneceu os respiradores. Há indícios de que Eric Vidigal atuou para orientar como evitar que as fraudes e irregularidades fossem detectadas pelos órgãos de controle. Eric Vidigal divulga informações internas do Ministério Público Federal para André Felipe e também orienta sobre como deveria proceder no interrogatório perante a PF e na prestação de informações solicitadas pela polícia e pelo MP. O ministro Francisco Falcão afirmou que o governador pagou por equipamentos médico-hospitalares que se mostraram imprestáveis para uso. E existe uma segunda suspeita: favorecimento da empresa contratada com a concessão de benefício fiscal, o que, segundo o ministro, reforça indícios de crimes como prevaricação, não podendo afastar a prática de corrupção. Falcão determinou o bloqueio de R$25.200.000 de 8 pessoas, entre elas o governador e o secretário de Saúde, Alberto Beltrame. Mensagens extraídas do celular do empresário mostram diálogos dos dois, em que o empresário chama o governador de amigo. No dia 7 de abril, Hélder demonstra preocupação com os preços. Diz que o Ministério da Saúde teria comprado por metade do valor. O empresário tenta tranquilizar o governador e diz: "Você é motivo de orgulho para seus amigos e eu me considero um deles." Depois, o empresário liga para o governador, que não atende. Em seguida, Hélder responde: "Oi, amigo." As mensagens mostram que o governador acompanhou pessoalmente a contratação e o processo de entrega. No dia 23 de abril, o governador cobra a entrega e fala do valor pago. "Minha paciência acabou. Você está ganhando uma fortuna." No dia 28 de abril, pergunta sobre detalhes, como a situação de documentos sobre os respiradores. "Bom dia. Resolveu a documentação?"